Hoje eu quero falar sobre o Space Jam, um novo legado, né? Filme da Warner, animação. Então, eu separei 3 princípios que nós compreendemos quando nós assistimos o filme. Então, o primeiro é o desafio do padrão geracional. A Bíblia nos diz em Salmo 145, versículo 4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. O LeBron, como um grande nome do basquete, é natural que ele queira que os seus filhos sigam o mesmo caminho trilhado por ele, e quando isso não acontece, né? Quando isso não acontece de fato, há um problema de comunicação entre pai e filho. Né? E eu comecei a pensar um pouco sobre a questão macro, né? Uma geração, geralmente assim, a geração dos nossos pais, tiveram muitas dificuldades na vida, então eles trabalham para que nós, a próxima geração, não tenha os mesmos problemas que a geração deles. E o filme mostra isso muito bem, porque ele começa com o LeBron criança, nas suas primeiras partidas, com os problemas da mãe em ter que trabalhar de tarde à noite, não poder acompanhar as partidas de basquete do filho. Então nós vemos o esforço da mãe em que o filho possa viver o sonho da vida dele. Né? Então ele se esforça e em algum momento do filme ele até fala, olha, você não sabe o que eu tive que enfrentar para conquistar tudo isso aqui. E aí ele tem essa... quando chega a vez dele fazer o mesmo pelo filho, há uma dificuldade. Né, não consegue entender que talvez o dom do filho, o talento do filho, não seja o mesmo talento dele. Né, então aí tem sobra voadora para todo mundo, né? Sobra para os dois lados, né? Então, assim, primeiro, né, aqueles que são pais em nosso meio, que estão acompanhando a gente, que acho que é a minoria, na verdade, né? Quem é pai aqui não são, a maioria são apenas filhos por enquanto, né? Mas aqueles que são pais, nós temos que aprender a ouvir os nossos filhos, né? Porque ali fica um problema de comunicação. O pai quer, olha, você vai fazer o que eu quero e eu não quero nem ouvir o que você tem para dizer. Ele queria fazer outra coisa e o pai não queria nem abrir os seus ouvidos para compreender aquilo que o filho estava querendo dizer para ele. E isso afastou o pai do filho, o LeBron do Dominique, e fez com que ele se aproximasse do algoritmo que queria simplesmente colocar o filho contra o pai. Né? Isso já é também uma boa representação da realidade das redes sociais na vida dessa geração. Né? Mas a gente já chega lá. Então, nesse sentido, os pais têm que aprender a ouvir os seus filhos. Tem um texto em Colossenses 3:21 que nos diz: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Então, assim, os filhos devem honrar pai e mãe, mas os pais também têm um compromisso com os filhos, né, de não irritarem seus filhos para que não desanimem. Então é necessário que os pais aprendam a ouvir seus filhos e compreendam que os filhos não são cópias dos pais. Necessariamente, os filhos não vão fazer as mesmas coisas que os pais. Né? No universo cristão, principalmente no ministério pastoral, eu vejo isso acontecendo demais. Pais que são pastores querem que os filhos continuem o seu legado. E é maravilhoso quando isso acontece, mas em alguns casos o filho não tem aptidão para isso e não quer continuar esse trabalho e quer fazer outra coisa. Então a gente precisa aprender a conhecer o coração dos nossos filhos para que nós possamos manter a linha de comunicação aberta. O grande desafio da nossa geração é justamente a questão da comunicação entre pais e filhos. Na medida em que essa geração ela vai acelerando, né, cada vez mais rápido as gerações vão mudando, a impressão que temos que a nossa distância para a próxima geração é cada vez maior. Então, esse é um ponto que nós precisamos deixar claro, né, no nosso coração, para que a gente possa compreender essa realidade. Então, por parte dos pais, compreender que os filhos não são cópias exatas dos seus pais. E se eles quiserem fazer outra coisa, tudo bem, né? Por outro lado, né, os filhos precisam aprender a ouvir os seus pais, né? Porque ninguém conhece melhor os seus, nós, do que os nossos pais. Né? Ninguém passou tanto tempo com você do que seu pai, nem a sua esposa, se você é casado, nem os seus irmãos, né? Porque a não ser que você seja gêmeo, aí o tempo é igual,
Mas se você não for gêmeo, você não tem ninguém na Terra que te conheça melhor que seus pais. E muitas vezes a realidade dessa geração é não dar ouvidos para a geração anterior e querer fazer tudo sozinho, né? Então, o Dominique também não quis ouvir o seu pai, e aí esse fato de nenhum dos dois lados quererem conversar afastou os dois. Eu acho que essa é um dos principais projetos de Satanás nessa geração. Salmo 145, 4: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão teus atos poderosos. Quer dizer, o objetivo de Satanás é quebrar essa conexão de que uma geração conte para outra. Por isso, o investimento tão pesado para que nós venhamos a nos separar. E nesse sentido, a gente precisa conhecer isso. Filhos têm que aprender a ouvir os seus pais, porque ninguém nos conhece como eles. Devem ser os nossos maiores conselheiros, mesmo depois que nós venhamos a casar. Deixará o homem pai e mãe, se unirá com sua esposa, porém, os nossos pais precisam continuar sendo os nossos conselheiros, porque dificilmente um pai ou uma mãe vão querer o mal para os seus filhos. Então, nós devemos aprender a ouvir os nossos pais. Salmo 78:3 diz: o que ouvimos e aprendemos foi o que os nossos pais nos contaram. Então, por isso que é precioso nós mantermos essa... depois do Locke é difícil não falar de linha do tempo sagrada, né? Mas essa linha, as duas pontas conectadas, né? A geração anterior com a próxima geração. Perceba essa relação. Há um investimento pesado para que não exista essa comunicação. Eu percebo que os dois lados foram afetados pela revolução tecnológica, que alguns anos atrás eram apenas os mais novos que estavam conectados com redes sociais, por exemplo. Parece que isso era coisa só para a nova geração. Hoje nós vemos que os dois lados estão viciados em redes sociais, né? Um dos exercícios que eu mais vejo quer dizer, eu não vejo mais, mas quando nós íamos a restaurantes, né, antes da pandemia, era justamente você ver uma família, todo mundo sentado na mesa e ninguém conversava porque estava todo mundo no seu celular, ou seja, no seu universo, fazendo as suas atividades individuais, e a gente vai esquecendo como interagir em família. Pensando no lado da liderança também, que é uma autoridade sobre as nossas vidas, né? Esse é um grande desafio para líderes de jovens e adolescentes. Enfim, então esse é o primeiro ponto. A conexão e a comunicação entre as gerações tem que ser defendida por nós enquanto igreja, porque se quebrar essa comunicação, uma geração não conta os feitos de Deus para a próxima. Veja como isso é perigoso, né? Uma geração, corremos o risco de que o evangelho não seja propagado para a próxima geração em função da nossa displicência. Então, vamos ver, né, o que acontece nesse sentido. Precisamos defender a comunicação, precisamos nos esforçar. Primeiro, enquanto família, você, filho, force o fluxo, né, para conversar com seus pais. Muitas vezes a gente nem sabe do que eles gostam. Então, você que está junto, né, sai um pouco do teu celular, conversa com o seu pai, com a sua mãe, enfim, ouça, né, o que eles têm a dizer, coloque no coração, guarde isso no coração, porque ninguém no mundo conhece você melhor do que eles, né? E pais, também não queiram impor a sua visão de mundo para eles completamente, aconselhe e busque, né, entender que talvez o futuro que seu filho escolheu não é o mesmo que você escolheu para ele, e tá tudo bem, tá tudo certo, né?